Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à disciplina Discipulado, capítulo 2. O Discipulado segundo Jesus Cristo. Ao longo deste estudo, seremos confrontados com verdades profundas sobre o propósito de Jesus aqui na Terra e a relevância do seu chamado para cada um de nós. Jesus, o maior discipulador de todos os tempos, não apenas nos chamou à salvação, mas nos mostrou o caminho da vida verdadeira. Ele nos deu o exemplo de como viver de maneira plena, alinhada com a vontade de Deus e em comunhão com o próximo. À medida que estudamos os ensinamentos de Cristo e refletimos sobre o significado de segui-lo, que possamos abrir nosso coração para a transformação que ele deseja operar em nós. Seguir a Jesus não é apenas uma escolha inicial de fé, mas um estilo de vida que exige dedicação, compromisso e obediência. Que esse tempo de estudo seja uma oportunidade para crescer espiritualmente e aprofundar nosso relacionamento com Cristo. Boa aula a todos. Tópico 1. Qual foi o trabalho de Jesus aqui na Terra? O discipulado, embora central no Novo Testamento, não era uma novidade. No mundo grego, a palavra discípulo significava aluno ou estudante. Platão considerava o pai da filosofia. Desenvolveu um sistema que se aprofundava na epistemologia e no significado da vida. Platão discipulou Aristóteles, que por sua vez desenvolveu academias e ginásios, locais destinados ao aprendizado. Esse processo de discipulado foi tão eficaz que influenciou todo o mundo greco-romano através da helenização. As pessoas de diferentes culturas começaram a adotar ideias, linguagens e outros costumes gregos, tudo como parte desse conceito de discipulado. No Novo Testamento, esse mesmo modelo foi adaptado ao contexto espiritual, onde o discipulado é apresentado como um processo de ensino que conduz os seguidores de Cristo a um objetivo: serem moldados conforme o caráter e as instruções do Mestre. O ensino tornou-se parte fundamental do discipulado cristão, pois é necessário adquirir e dominar um conjunto de conhecimentos para seguir Jesus. Este é o primeiro passo de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. No Evangelho de João, Jesus declara ao Pai: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, escrito em João 17,4. Essa afirmação foi feita antes de sua crucificação, indicando que, além de sua obra redentora, Jesus havia cumprido outra missão durante sua vida na Terra. Essa obra vocacional consistiu no discipulado dos 12 apóstolos. Jesus teve duas obras para consumar, uma através da sua morte e outra através de sua vida. Sua morte consumou a redenção, mas sua vida foi dedicada à formação dos discípulos. Ele os preparou para serem os futuros líderes da igreja e pregadores do Evangelho. Embora seja comum, focamos apenas na obra redentora de Cristo. Sua vida e ensinamentos também foram cruciais para o desenvolvimento da vida cristã. A essência do discipulado estava na preparação desses homens para darem continuidade à sua missão. Assim, Jesus consumou não apenas a salvação, mas também a formação dos discípulos, equipando-os com o conhecimento e a experiência necessária para espalharem o reino de Deus. Em Marcos 3, versículo 13 a 14, vemos o início da formação dos 12 discípulos. Jesus, com uma visão de longo alcance, os preparou para a tarefa de pregar o Evangelho e discipular-os às nações. Ele não se limitou apenas a instruí-los por meio de experiências cotidianas, mas também deu-lhes ensinamentos específicos sobre a missão
que teriam de cumprir um dos aspectos mais marcantes de seu ministério foi a adaptabilidade, sendo capaz de ensinar em qualquer lugar e para qualquer número de pessoas. No Evangelho de Marcos, podemos ver que o ensino era central para Jesus. Ele ensinava em sinagogas, casas, em barcos e até enquanto caminhava pelas estradas. Jesus utilizava parábolas como aquelas encontradas em Marcos 4 para ensinar sobre a natureza do reino de Deus e a tarefa de semear a palavra. Ele aproveita todas as oportunidades para instruir seus discípulos usando exemplos da vida cotidiana e uma linguagem direta e acessível. Suas últimas instruções antes de sua partida foram detalhadamente registradas no Evangelho de João, capítulos 13 a 17, mostrando a importância que Jesus dava à formação de um grupo preparado para continuar sua missão. O método de ensino de Jesus era único e extremamente eficaz. Ele adaptava suas lições ao contexto em que se encontrava, aproveitando cada circunstância para transmitir verdades espirituais profundas. Jesus não limitava seu ensino a lugares específicos. Ele ensinava nas sinagogas, dentro de casas, em barcos e até mesmo enquanto caminhava. Essa versatilidade permitiu que ele alcançasse diferentes públicos e contextos. Além disso, Jesus utilizava a vida cotidiana como fonte de ilustrações para seus ensinamentos. Ele falava sobre coisas simples e familiares ao povo, como sementes, sal e plantas, para transmitir lições profundas sobre o reino de Deus e a vida espiritual. As parábolas eram uma ferramenta comum em seus discursos, e Marcos 4 é um exemplo disso, onde ele ensina sobre a importância de semear a palavra de Deus. Sua linguagem era simples e direta, sem abstrações desnecessárias, o que tornava seus ensinamentos acessíveis a todos. Ao mesmo tempo, a profundidade espiritual de suas lições desafiava seus ouvintes a refletirem sobre suas vidas e seu relacionamento com Deus, tornando-se um modelo de ensino a ser seguido. Tópico 2. Razões por que o discipulado é indispensável. O discipulado foi uma das práticas mais notáveis de Jesus em seu ministério. Desde o início, ele atraiu muitos seguidores, mas escolheu e treinou pessoalmente 12 discípulos para estarem mais próximos dele, observando e participando de suas atividades ministeriais diárias. Esse grupo seleto não apenas viu seus milagres, mas teve um relacionamento íntimo e pessoal com o Mestre. Ao selecionar homens aparentemente simples e inaptos, Jesus demonstrou que a força não estava nas capacidades humanas, mas no poder transformador de Deus. O discipulado, portanto, é uma oportunidade de sair da mediocridade. O discipulado não é apenas uma opção, mas um mandamento direto de Cristo. Na grande comissão registrada em Mateus, capítulo 28, do 18 a 20, Jesus nos dá a missão clara de ir e fazer discípulos de todas as nações. Suas palavras finais antes de ascender ao céu destacam a importância desse chamado. Ele não apenas nos pede para ensinar as verdades da fé, mas para guiar as pessoas em uma jornada de obediência e transformação. Fazer discípulos significa mais do que dar instruções teológicas. Envolve caminhar lado a lado com as pessoas, ajudando-as a moldar seu caráter à semelhança de Cristo. Quando Jesus disse, vão e façam discípulos, ele nos convidou a investir em vidas, muitas vezes anônimas, e transformá-las
e em gigantes da fé. Ensinar as coisas de Cristo é importante, mas ensinar a obedecer é o coração do discipulado. Não se trata apenas de transmitir informações, mas de fornecer exemplos vivos e referenciais que mostram como viver os ensinamentos de Cristo. A verdadeira transformação acontece quando há modelos a seguir. Discipulado eficaz é feito na dinâmica dos relacionamentos, onde a vida é compartilhada e as lições são aprendidas no contexto de experiências diárias e reais. O discipulado é um processo que visa a reprodução e multiplicação espiritual. Não apenas um caminho de crescimento pessoal, mas uma estratégia divina para o crescimento da igreja. Em 2 Timóteo 2,2, o apóstolo Paulo descreve essa dinâmica de instruir Timóteo a passar seus ensinamentos a homens fiéis, que por sua vez deveriam ensinar a outros. Esse processo de multiplicação se torna exponencial ao longo das gerações, pois cada discípulo é chamado a formar novos discípulos, garantindo que a mensagem de Cristo seja perpetuada e expandida. O conceito de reprodução geométrica no discipulado é fundamental, pois se o discipulado não se reproduz, ele morre. A igreja precisa adotar intencionalmente essa abordagem, selecionando pessoas fiéis e aptas a ensinar. A formação de discípulos requer uma escolha cuidadosa em oração, a transmissão da visão e o envio desses discípulos para continuar o ciclo de multiplicação. Este é o único caminho pelo qual a grande comissão de Cristo pode ser cumprida plenamente. Embora outras formas de ministério sejam úteis, nenhuma pode substituir o processo de discipulado. A multiplicação de discípulos é a chave para o crescimento contínuo da igreja, garantindo que o evangelho continua a ser proclamado e vivido de maneira eficaz. O discipulado é um processo que visa não apenas a quantidade de discípulos, mas principalmente a qualidade de crescimento espiritual. Em Efésios 4:11 a 16, vemos que Jesus designou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, edificar o corpo de Cristo e levar todos à maturidade. Esse processo de preparação espiritual é comparado ao ato de restaurar algo que está quebrado, como um cirurgião que conserta um osso fraturado. O verbo preparar no texto original comunica a ideia de ajuste e restauração, garantindo que aquilo que está imperfeito seja corrigido. No discipulado, esse processo de aperfeiçoamento visa corrigir deficiências espirituais e levar o discipulado à unidade da fé e ao conhecimento pleno de Cristo. A maturidade espiritual alcançada por meio do discipulado evita que os discípulos sejam levados por ventos de falsas doutrinas e enganos. Em vez disso, o discipulado conduz a um crescimento equilibrado onde cada parte do corpo de Cristo desempenha sua função em amor. O discipulado, portanto, é um processo de refinamento contínuo, onde os discípulos são capacitados para cumprir sua missão de forma eficaz e alcançar a plenitude em Cristo. Tópico 3. O que significa quando Jesus disse: "Siga-me"? Nos evangelhos, observamos que o reino de Deus exige padrões morais elevados, revelados no chamado ao discipulado. Segundo John MacArthur, em seu livro Evangelho segundo Jesus Cristo, ser discípulo de Jesus não é uma decisão trivial ou superficial, mas sim uma escolha que envolve uma entrega completa. Ele destaca 4 razões principais que expõem o preço a ser pago por quem deseja seguir Cristo. Jesus, ao chamar seus discípulos, nunca
escondeu o custo dessa jornada. Ele sempre foi claro sobre as dificuldades e a dedicação necessárias. Aqueles que não estavam dispostos a pagar esse preço, como o jovem rico, acabavam por não segui-lo. Jesus sempre advertiu sobre a importância de calcular esse custo antes de decidir segui-lo. Na sociedade cristianizada, muitos assumem uma postura superficial, vivendo apenas uma aparência de fé, sem o verdadeiro comprometimento. No entanto, o chamado de Cristo é para uma transformação genuína e profunda. O verdadeiro cristão é aquele que deseja agradar a Deus e seguir a Cristo com integridade, reconhecendo que o discípulo envolve sacrifício e dedicação total. Ser discípulo é muito mais do que professar a fé, é viver de acordo com os ensinamentos e exemplos de Cristo. O chamado de Jesus ao discipulado é radical e exige compromisso total. Não se trata de uma decisão superficial ou de seguir uma lista de crenças, mas sim de uma mudança de vida que reflete a negação do próprio eu. Como mencionado por MacArthur, muito se envolve com o cristianismo de forma leve, buscando apenas uma segurança para a vida eterna, mas sem verdadeira mudança de comportamento ou propósito. Esse tipo de fé é comparado a uma almofada confortável que protege os dos desafios da vida, mas que não gera a transformação que o Evangelho exige. Jesus, no entanto, deixa claro que o discipulado é um chamado para uma entrega completa. Aquele que deseja segui-lo deve estar disposto a abrir mão de suas vontades e colocar a missão de Cristo em primeiro lugar. O verdadeiro discípulo não retém nada intencionalmente, mas entrega-se plenamente a Deus. Aqueles que acham que podem seguir Jesus sem uma mudança de vida precisam reconsiderar a sua fé, como Paulo exorta em 2 Coríntios 13,5, a examinar-se se estão realmente na fé. A jornada com Cristo é uma caminhada de fé, dedicação e obediência à sua vontade. O primeiro passo no discipulado é negar-se a si mesmo. Esse conceito presente na palavra de Jesus em Marcos 8,34 vai além de uma simples renúncia momentânea. Trata-se de uma mudança radical de mentalidade e atitude, em que o discípulo de Cristo remove o ego do centro de sua vida e coloca Cristo em seu lugar. Negar-se a si mesmo envolve abrir mão dos próprios desejos, vontades e ambições para que a vontade de Deus prevaleça. É uma atitude de humildade e submissão diante do Senhor. A maturidade espiritual não é medida pelo conhecimento ou realizações, mas pela capacidade de obedecer a Cristo e de seguir seus passos. Quando colocamos o eu no centro, perdemos o verdadeiro significado da vida cristã. A cruz que devemos carregar diariamente serve para nos lembrar dessa necessidade constante de manter nosso ego crucificado. Não podemos seguir a Jesus de forma autêntica se ainda permitirmos que nosso ego governe nossas ações e decisões. Somente ao negarmos a nós mesmos e nos entregarmos completamente a Jesus como Senhor e Salvador, podemos experimentar a verdadeira liberdade e plenitude de vida que Ele oferece. Tomar a cruz diariamente é um ato contínuo de obediência e entrega. Não é um evento único, mas uma prática diária que exige esforço e determinação. O conceito de carregar a cruz nos ensina que o discipulado envolve sofrimento e sacrifício. Jesus, ao nos chamar para segui-lo, nos convida a andar pelo mesmo caminho que ele trilhou. Esse caminho é marcado por desafios e renúncias, mas também pela graça e pela presença constante de Deus. A cruz é um símbolo de morte, mas também de vitória. Ela representa a morte do ego, do orgulho e da autossuficiência para que Cristo possa viver em nós. Quando Jesus nos chama
a tomar nossa cruz e segui-lo, ele nos convida a uma jornada de transformação interior. Ao olharmos para Cristo que carregou a sua cruz com amor e obediência, encontramos forças para continuar. Ele não nos deixa sozinhos nessa caminhada. Ele vai à nossa frente, mostrando o caminho e nos fortalecendo. Tomar a cruz é um lembrete diário de que nosso verdadeiro propósito é viver para Deus e não para nós mesmos. O discipulado é um chamado para uma vida de sacrifício, mas também de alegria e realização em Cristo. Quando Jesus nos chama a segui-lo, ele nos convida a imitá-lo. O discipulado é, em sua essência, um processo de imitação de Cristo. O propósito final de Deus para a humanidade não se limita à salvação da alma. Ele deseja restaurar em nós a imagem que foi corrompida pelo pecado. Ser discípulo de Jesus é permitir que essa imagem divina seja renovada em nosso caráter, atitudes e comportamentos. A imitação de Cristo não é uma tarefa fácil, mas é o alvo de todo verdadeiro seguidor. À medida que caminhamos com Ele, somos moldados e transformados para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Isso envolve a renúncia de nossos desejos egoístas e a adoção dos valores e princípios do Reino de Deus. O objetivo do Siga-me não é apenas seguir fisicamente Jesus, mas também ser transformado internamente à sua imagem. Esse processo de imitação é um trabalho contínuo da graça de Deus em nossas vidas. Através do Espírito Santo, somos capacitados a viver de acordo com os padrões de Cristo, revelando sua presença ao mundo. Ao imitarmos Jesus, refletimos o caráter de Deus e nos tornamos verdadeiros embaixadores do seu reino. O chamado de Jesus para segui-lo está intimamente ligado à obediência e à fé. Não é possível seguir a Cristo verdadeiramente sem crer nele como Senhor e Salvador. A fé que se limita a uma crença intelectual não é suficiente. Ela deve se manifestar em ações e atitudes que refletem a obediência ao Mestre. Jesus deixa claro que ser seu discípulo envolve mais do que uma profissão de fé. É necessário viver de acordo com seus ensinamentos e mandamentos. A fé autêntica nos impulsiona a obedecer, mesmo quando isso envolve sacrifício e desafios. Ao seguirmos a Cristo, somos chamados a confiar completamente em sua liderança, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós. A obediência não é um fardo, mas uma expressão de nossa confiança em Deus. Quando vivemos em obediência, demonstramos que nossa fé é verdade e que estamos dispostos a seguir a Jesus, independentemente das circunstâncias. O discipulado é uma jornada de fé, onde aprendemos a depender de Deus a cada passo. À medida que obedecemos, nossa fé é fortalecida e experimentamos a profundidade do amor e da graça de Deus em nossas vidas. Tópico 4. A necessidade de um referencial. Jesus Cristo, como o maior discipulador de todos os tempos, é uma figura central na história do cristianismo, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sua vida terrestre não foi apenas um exemplo de redenção, mas também uma demonstração de como os cristãos devem viver. Ele não tinha duas personalidades distintas, mas sim duas naturezas, a divina e a humana, que se expressavam harmoniosamente em sua missão na Terra. Seu ministério não se limitou ao papel de Salvador, mas também de mestre e guia, mostrando o caminho para uma vida plena e abundante. Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." João 10.10. Como disse o teólogo B.B. Warfield, além de ser nosso Redentor, Cristo é nosso exemplo perfeito da vida cristã. Este exemplo está presente em todos os aspectos de sua existência, desde sua encarnação até sua crucificação e ressurreição. O impacto de sua vida e ensino
permanece até hoje como referência moral e espiritual para bilhões de pessoas. Assim, seguir Jesus implica em mais do que reconhecê-lo como Salvador. É necessário caminhar com Ele como modelo e guia espiritual em nossas vidas diárias. Jesus Cristo é uma figura única na história, pois possui duas naturezas em uma única pessoa. Sua natureza divina é comprovada por muitos fatores: os milagres que realizou, os títulos que recebeu e as afirmações explícitas de sua divindade, como em João capítulo 1, versículo 1 a 2, onde ele é descrito como o Verbo que estava com Deus e era Deus. Ao mesmo tempo, Jesus possuía uma natureza humana. Os evangelhos revelam que ele experimentou fome, cansaço e emoções como qualquer ser humano. No entanto, a única coisa que o diferenciava dos outros homens era a ausência de pecado. Ele viveu uma vida perfeita, sendo um exemplo de moralidade e santidade. Jesus não foi apenas um grande líder religioso ou uma pessoa influente. Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo e o maior exemplo de amor e graça. Como afirma Charles Swindoll, Jesus foi a manifestação da graça divina, oferecida gratuitamente à humanidade. Portanto, segui-lo não significa apenas reconhecer sua divindade, mas também imitar seu caráter, tanto em nossa vida espiritual quanto em nossas intenções diárias com os outros. Jesus Cristo é o maior referencial moral e ético que a humanidade já conheceu. Ele não apenas se apresentou como Deus em carne humana, mas viveu uma vida que demonstrava como devemos nos comportar e nos relacionar com Deus e com os outros. Ao longo da história, o cristianismo tem encontrado em Jesus a fonte de toda a verdade moral e ética. Seguir a Cristo não é apenas um compromisso intelectual ou uma curiosidade sobre seus ensinamentos. É um estilo de vida que exige convicção, perseverança e obediência contínua aos seus mandamentos. Jesus ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, mostrando o verdadeiro sentido do discipulado. O apóstolo Paulo encorajou os cristãos a serem imitadores de Cristo, seguindo seu exemplo de humildade, mansidão e amor incondicional. Aqueles que seguem a Jesus devem fazer mais do que admirar seus ensinamentos, devem se esforçar para vivê-los diariamente. Assim, o discipulado não é uma jornada fácil, mas é uma que vale a pena. Permanecer nos mandamentos de Jesus significa viver em comunhão com Deus, experimentar sua graça e seguir o caminho da verdade que ele nos deixou. Jesus Cristo, durante seu ministério na Terra, discipulou pessoas de todas as esferas da sociedade, demonstrando que seu chamado era universal e inclusivo. Ele não fez acepção de pessoas, pelo contrário, chamou para segui-lo tanto os homens simples do povo quanto os líderes religiosos, ricos e marginalizados. Os evangelhos relatam que Jesus chamou pescadores como Pedro e João e também aqueles que eram desprezados pela sociedade como Mateus, o cobrador de impostos. Sua mensagem de salvação e discipulado também alcançou os oprimidos pelas imposições religiosas da época, oferecendo alívio para aqueles que estavam sobrecarregados com os fardos impostos pelas tradições milagrosas. Jesus também estendeu seu convite a líderes ricos da comunidade como Zaqueu e a todos os que estavam dispostos a segui-lo, independentemente de sua condição social, como descrito nas parábolas das bodas. A simplicidade e profundidade da mensagem de Jesus continuam a ressoar até hoje. Ele ofereceu a todos a oportunidade de segui-lo, ensinando que o discipulado não é apenas para um grupo seleto, mas para todos que desejam viver de acordo com a vontade de Deus.
Seguir a Jesus é um chamado ao discipulado que envolve um relacionamento profundo com Ele, não apenas a adesão a uma religião. Jesus convidou seus seguidores a tomarem sobre si o seu jugo, prometendo que encontrariam descanso para suas almas. Ele disse: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve. Mateus capítulo 11, do versículo 29 a 30. Ao contrário dos rabinos de seu tempo, que impunham pesados fardos religiosos, Jesus ofereceu um discipulado suave e libertador. Isso não significa que o discipulado de Jesus seja menos exigente. Pelo contrário, ele nos chama a uma vida de constante aprendizagem e transformação, sendo ele próprio o exemplo perfeito a ser seguido. Jesus disse: Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João 13,15. Ele nos ensina que a essência do discipulado está em viver em obediência aos seus mandamentos e em imitar seu caráter. Portanto, seguir a Jesus é muito mais do que seguir uma doutrina, é seguir uma pessoa que nos ama e deseja transformar nossas vidas para que sejamos verdadeiros discípulos andando em seus passos. Resumo do capítulo. Jesus veio ao mundo com a missão de redimir a humanidade e servir como modelo perfeito de vida. Durante seu ministério, ele ensinou, curou e demonstrou compaixão, preparando os discípulos para continuar seu trabalho. Sua vida e obra revelaram o caminho da salvação e mostraram como devemos viver para alcançar a vida plena. O discipulado é fundamental para quem deseja seguir a Cristo, pois ele nos chamou para uma jornada contínua e dedicada. Através do discipulado, aprendemos a viver como Jesus viveu, aplicando seus ensinamentos em nossas ações diárias. Essa prática transforma vidas, nos conduzindo a uma relação mais profunda com Deus e nos capacitando a obedecer à sua vontade. Quando Jesus disse: "Siga-me", ele nos convidou a adotar seu estilo de vida, chamando-nos não apenas a um ato inicial de fé, mas a uma caminhada contínua de submissão, obediência e transformação espiritual. Seguir Jesus significa alinhar nossa vida aos princípios do reino de Deus. Por fim, Jesus é o referencial supremo de moral, ética e espiritualidade. Seu exemplo de obediência, compaixão e humildade é o padrão a ser seguido. Ao olhar para ele, encontramos a direção e o propósito para nossas vidas, refletindo o caráter de Deus. Ao concluirmos este estudo, é importante refletir sobre o que aprendemos. Jesus não veio apenas para nos salvar, mas para nos guiar em cada passo de nossa caminhada cristã. Seu exemplo de vida, de serviço, de amor e compaixão deve ser o nosso referencial constante. O discipulado é a maneira pela qual nos tornamos mais parecido com ele, e essa transformação exige perseverança. Seguir a Jesus é um chamado diário que nos desafia a abandonar nossas próprias vontades e a seguir seus ensinamentos com humildade e fé. Que possamos sempre nos lembrar que a vida cristã não é uma jornada solitária, mas uma caminhada contínua com Cristo e com aqueles que Ele nos chamou para discipular. Que cada um de nós seja inspirado a imitar a Cristo, a ser seu discípulo fiel e a refletir sua luz em todas as áreas de nossa vida. Que o Senhor continue a nos guiar e fortalecer em nossa caminhada diária. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, venho diante de Ti agradecendo pela oportunidade de aprender e refletir sobre o exemplo do Teu Filho, Jesus Cristo.
reconhecemos que Jesus é o nosso maior referencial de vida, o padrão perfeito de amor, humildade e serviço. Agradecemos pelo discipulado que ele nos oferece, pelo convite de segui-lo e sermos transformados à sua imagem. Que o teu Espírito Santo nos capacite a continuar e a caminhar nos passos de Cristo, buscando sempre a tua vontade acima de tudo. Dá-nos um coração disposto a obedecer, a viver em santidade e a refletir a luz de Jesus em nosso cotidiano. Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis no discipulado, perseverando mesmo nos momentos difíceis e a nunca perder de vista o teu chamado para viver em comunhão contigo. Que possamos em tudo seguir o exemplo de Jesus para que a nossa vida traga glória ao teu nome. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos e oramos. Amém.